bem-vindos a mais um bate-papo do bem-estar exclusivo para a internet. O programa de hoje falou sobre dor no nervo ciático. Muita gente tem, às vezes acha que é, mas não é, enfim. Chegaram várias perguntas sobre o assunto e para respondê-las a gente recebe aqui agora o ortopedista, o Dr. Marcelo Weichenberg. Tudo bem? Tudo bem. E a fisioterapeuta Laura Proença. Tudo bom, Laura? Bem-vinda Tudo bom? de novo. Obrigada. Bom, vamos começar então com a Estela. A gente falou no programa que a hérnia pode causar essa dor e ela quer saber qual a diferença entre a hérnia de disco e a hérnia umbilical. E quem tem hérnia pode fazer exercício físico? Então, a hérnia de disco, como mostramos no programa, é um abaulamento que sai do disco intervertebral, que está localizado dentro da coluna vertebral. A hérnia umbilical, ele é um defeito que a gente tem na parede abdominal e uma parte do intestino, ele passa pela musculatura do abdômen e aí vai ter o extravasamento, ou a saída, né, do peritônio com as vísceras por essa região. Então são coisas totalmente diferentes, não relacionadas. O termo hérnia é quando uma determinada estrutura passa por uma barreira que a delimita. Então isso é o termo de hérnia, que é dado tanto para essa região do umbigo, que não tem nada a ver com a hérnia de disco, que é quando um pedaço do disco passa pelo anel fibroso do disco e causa o fenômeno da hérnia de disco. Então são duas situações totalmente diferentes. E cada uma vai ter a sua indicação do tratamento, com exercício restrito inicialmente e com tratamento fisioterápico inicial, mas são coisas diferentes. Com relação ao exercício, foi muito o que a gente falou no programa, né? Na fase aguda, tem alguns exercícios que você pode iniciar, um pouco para tentar relaxar um pouco essa musculatura, outros para fazer exercício isométrico para tentar trabalhar um pouco a estabilidade do tronco, sem agredir o tronco. E na fase passada essa fase aguda que realmente a gente entra com os exercícios mais efetivos para ganhar força muscular e realmente trabalhar a estabilidade desse tronco para prevenir que ele volte a ter uma crise ou realmente prevenir que ele evolua para um quadro pior. E a estabilidade do tronco é extremamente importante para quem, mesmo para quem não tem hérnia, para prevenir a lesão mesmo. E no caso da Andréia, Laura, ela diz que tem dor no ciático e quer começar na academia. Pergunta, é aconselhável fazer mesmo com dor? O que ela deve fazer para iniciar na academia? A fase aguda, a fase de dor, a dor é um limitante, né? Ela é um sinal de que as coisas não estão legais. O ideal é ela tratar, fazer um trabalho de estabilização, procurar realmente um fisioterapeuta, procurar um médico para sair dessa crise, dessa fase aguda, gerar essa estabilidade. Passou dessa fase, aí ela pode iniciar a atividade física normal. Sobre hérnia, a Pabliene, lá de Paulínia, interior de São Paulo, diz que o pai já tirou uma hérnia de disco, mas foi diagnosticado com mais duas. Pergunta se é comum essa reincidência. Então, é frequente. A gente tem que ver que a hérnia de disco é um problema de cada pessoa e tem muita relação com a parte genética e predisposição. Então, a pessoa que tem um problema em um determinado disco pode ter em outros discos da coluna lombar ou mesmo em outros níveis, até na coluna cervical. Pode existir a recidiva que nós falamos no nível onde foi tirada a hérnia de disco. Então o paciente pode ter feito a cirurgia, tirado a hérnia de disco e a hérnia pode recidivar nesse disco ou ter em outros níveis. Então isso realmente, como ela descreveu, pode acontecer. E aí tem que fazer cirurgia de novo? Depois? Não obrigatoriamente. Às vezes sempre começar com tratamento clínico. E se não melhorar com tratamento clínico, pode ser necessário uma nova cirurgia. A maior parte é tratado conservadoramente, né? Sem cirurgia, né? A maior parte trata-se sem cirurgia, com medicação, fisioterapia e outras tentativas de analgesia, mas se nada resolver, pensar no novo tratamento cirúrgico. A Elza pergunta em relação à capoeira, Laura. Pergunta se a capoeira pode ser uma prevenção futura para que não tenha dores no nervo ciático. A capoeira, ela tem muito jogo de corpo e muita rotação de tronco. Então, não é realmente a atividade mais indicada para quem já tem uma hérnia. Ela pode fazer? Pode com cautela e quando a musculatura do corpo dela, do tronco dela já estiver extremamente forte. E ela tiver com bastante controle e domínio do corpo. Porque o jogo, realmente, essas rotações de tronco, já não estresse muito grande na articulação, principalmente lombar, que é onde tem normalmente essas hérnias que dão essas dores ciáticas, né? Então, a capoeira, ela pode ser feita com cautela, com menos intensidade, e quando a pessoa já fez um trabalho de reabilitação, já tem bastante consciência corporal e a musculatura já está bem forte. E tem que conversar sempre com o professor de qual for a modalidade de exercício que você for fazer, né? Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito no consultório é que o médico, ele não deve delegar o tratamento. E outra coisa, o médico tem que fazer com que a pessoa consiga fazer o que ela gosta, ou o que ela quer. Então não é o médico que deve limitar, não, você tem que fazer natação que é bom para a coluna. Nem sempre isso é verdade.
Então o médico tem que orientar, mostrar os movimentos adequados, mostrar os prós e contras e por meio da fisioterapia, por meio de preparação, preparar com que esse paciente possa fazer o que ele gosta, porque isso é fundamental. É como se fosse uma reeducação do movimento. E a pessoa fazer o que gosta, não o que o médico ou o fisioterapeuta gosta. Manda. Né? Não sou eu que vou determinar. Não vai fazer natação porque é bom para coluna. Não é. Tem pacientes que não gostam de natação, tem pacientes que não gostam de academia, tem pacientes que gostam de capoeira. Então nós vamos fazer o máximo para fazer com que ele faça a atividade física que ele gosta. O mas tênis, preparado. por exemplo, é um esporte que tem muita rotação de tronco e gera um estresse muito grande na região. Eu já peguei tenista profissional com hérnia de disco que não conseguia fazer nenhum movimento e voltou a jogar. Mas ele passou por essa fase de aprendizado aí, de controle do tronco e fortalecimento da musculatura e voltou para as atividades. Hoje ele está ótimo. Eu tenho acompanhado ele já há algum tempo e ele está super bem. Então é realmente isso. O nosso intuito é fazer com que a pessoa volte para a atividade diária dela, para as coisas que ela gostaria de fazer, que ela fazia antes do problema, né? Mesmo porque se for fazer uma coisa que não gosta, abandona no primeiro mês. Exatamente, ele tem que ter prazer no que faz. Claro. Exatamente. A Jéssica tem 23 anos, lá de Joinville, em Santa Catarina. Faz quase um ano que sente dores na perna esquerda, que vai até as costas. Quando ela faz algum tipo de movimento, como subir, descer a escada, varrer, sente muita dor, não consegue nem dormir direito, pois até deitada a dor persiste. Pergunta se pode ser problema no ciático. É comum nessa idade, 23 anos? Então, não é o mais frequente, mas como nós falamos, não depende muito da idade, depende da predisposição. O mais frequente é a partir dos 40, 45 anos. Mas nós temos crianças e adolescentes que nós tratamos de hérnia de disco. Então, ela precisa da consulta médica para ter esse diagnóstico diferencial. Pode ser uma compressão, pode ser uma hérnia de disco e realmente precisa do diagnóstico adequado. Leila, de Taubaté, aqui no interior de São Paulo, sente dor no ciático. Pergunta, posso caminhar na esteira ou pedalar na bicicleta? Pode, né? Que assim, é o que a gente falou no programa também. O repouso absoluto numa fase aguda nem é tão indicado, mas ela tem que respeitar a dor. Foi o que o Dr. Marcelo falou, não fique se desafiando, porque a dor é um fator que está mostrando que a região está agudizada, está inflamada. Mas depois é uma atividade indicada realmente, para realmente gerar essa liberação de endorfina, que gera um bem-estar e gera desinflama um pouco essa região. Mas também não deixar de fazer o fortalecimento dessa região do tronco. E cabe orientação, a forma com que fazer isso. Pode fazer esteira? Pode, numa velocidade menor, com passos mais curtos, sem inclinação. Entendeu? Procurar fazer sem inclinação. A bicicleta é a mesma coisa. Gosta de bicicleta? Tudo bem, mas começa com a bicicleta horizontal. Aquela que tem o apoio lombar, mais sentadinho. Não vai começar logo com aquelas aulas de spinning numa loucura, não. Vai devagarzinho. Às vezes até o transporte, o exercício elíptico, também pode ser utilizado. Mas sempre monitorando e com cuidado. E é importante intervalar, né? Exatamente. Dar um descanso para a musculatura e para a articulação, para que ela se recupere para um novo estresse, para um novo... Claro. Após uma crise ciática, outra pessoa aqui perguntando se pode andar de bicicleta na rua. Pode agravar a situação? Ciclistas podem? Eu pessoalmente, prefiro que não. Prefiro que tenha uma orientação e primeiro preparar numa academia com o fisioterapeuta. Fazer a coisa com muita calma, indoor, ou seja, faz numa bicicleta ergométrica, com apoio lombar, com calma, porque existem várias nuances, forma de acertar o banco, forma de acertar o guidão, existem formas que vão proteger mais a coluna. Mas às vezes você andando na rua, você tem situações inesperadas, onde você tem que torcer a coluna, onde você tem que fazer situações que não são controláveis. Por isso que nós orientamos primeiro fazer dentro da academia, fazer dentro do tratamento fisioterapêutico, para depois ir para a rua. Então, muito cuidado. Em relação à musculação, Laura, tem que fortalecer, mas se fizer do jeito errado, pode piorar. E é muito comum. Na verdade, tem que tomar muito cuidado, porque a musculação ela é extremamente bem empregada, ela vai gerar um fortalecimento. Só que as pessoas querem evoluir muito rápido. Elas querem ganhar massa muscular de uma hora para outra. Nunca fez nada, de repente quer carregar um monte de peso. Isso gera um estresse na coluna muito grande. E não só na coluna, ombro, joelho, quadril. Então tem que tomar bastante cuidado. A minha sugestão é que comece devagar, com orientação, e vai subindo gradativamente, conforme o seu corpo vai se adaptando à atividade. E aí depois ela vai ter o resultado que ela gostaria. E alguns exercícios na academia podem ser perigosos e precisa da orientação. Por exemplo, existia um modismo até há pouco tempo do leg press, das pessoas com a coxa grossa. Isso não é fisiológico para a coluna. As pessoas colocam pesos de forma imedida e à medida que vão tendo algum resultado, vão aumentando o peso de forma desesperadora.
Ou colocando tornozeleiras quando fazem aqueles exercícios para glúteo de 4. Existem formas de fazer o exercício, né? Então, tomar cuidado, ter a nossa orientação, buscar a nossa orientação, a orientação do médico, para fazer o exercício adequado. E o médico tem que dar essa orientação, para junto com o profissional educador físico, saber qual exercício que pode e qual não pode. Por exemplo, fazer um agachamento, colocar um halteres nas costas e ficar agachando. Não tem sentido nessa hora fazer isso. E alguns exercícios na academia são próprios para profissionais, que não tem o mesmo valor para pessoas que são comuns, que querem simplesmente ter um condicionamento físico. Então tem que diferenciar e saber qual que é o objetivo. E tem também a opção que muita gente gosta, pilates, yoga, também ajuda. O pilates é excelente, assim. A yoga não costumo trabalhar muito com a yoga, mas eu acho que ela tem realmente alguns benefícios, como alongamento, controle de corpo. Mas o pilates, ele trabalha justamente todo o corpo de uma forma geral, né? Você gera uma estabilidade geral sem agredir a articulação. E é importante, o que eu quero dizer, eu não gosto muito das generalizações, né? O pilates é bom, o yoga é bom. Eu valorizo muito o profissional, a formação do profissional que está dando aquela situação do pilates. Existem várias modalidades de pilates, existem pilates que é feito no solo, pilates que é feito com macas, são diferentes. Então procurar o profissional que tem aquela adequação junto com uma indicação do médico para fazer, porque essa generalização, o yoga é bom, aí vai lá numa sala de yoga com várias pessoas que tem características diferentes, não, hoje vamos fazer todo mundo a posição de flor de lis. Aí cada um faz de um jeito, o instrutor às vezes não está em cima e a pessoa se torce toda e se machuca. Isso que ele falou é extremamente importante. O Pilates, o método do Pilates, só para ilustrar, ele foi criado para dar individualmente. Eu acho que no máximo em dupla você consegue ter uma visão do que a pessoa está fazendo de forma correta. Aqueles pilates que tem um monte de gente fazendo ao mesmo tempo, é bem o que ele falou. Cada um tem um nível, cada um tem uma dificuldade, cada um tem um alongamento, um condicionamento. Então um vai fazer com facilidade, o outro vai sobrecarregar e vai se machucar. Então tem que tomar cuidado e tem que procurar um profissional adequado. Uma coisa que eu gosto de falar, muitas pessoas me perguntam, e o RPG, doutor, é uma boa técnica? Excelente, fantástica. Mas na hora da crise aguda de dor, da hérnia de disco, ele não serve. Ele vai ser utilizado num outro momento. No momento em que o paciente já está sem a dor, que ele precisa melhorar a postura dele. Aí vai ser ótimo. Então, por isso que eu não gosto, a gente precisa afinar as informações para saber o momento de entrar com cada tipo de atividade. E isso... Um bom profissional vai saber indicar. Vai orientar. O bom é saber que dá para evitar e dá para tratar. Sempre. Exato. Legal. Bom, obrigada, Marcela, pela participação. Obrigada, Laura. Obrigada. E obrigada a vocês que enviaram perguntas. Se vocês ainda têm dúvidas sobre dores no nervo ciático, tem muita informação lá no site do Bem-Estar, g1.com.br/.